O programa Ecologia em Ação está hoje com a doutora Ana Etchevengat, especializada em Direito Ambiental, que vai conversar conosco, os telespectadores da TV por assinatura, do canal 20, TV Cidade de Joinville, sobre resíduos industriais sólidos. É uma questão, doutora Ana, é uma questão bastante delicada no Brasil. Grave. O Brasil é um grande lixão. E esse grande lixão tem uma agravante, que são os resíduos perigosos, não inertes, gerados pelo sistema industrial brasileiro. Esse sistema industrial, que não é mais aceito na Europa, mas se instala aqui porque a legislação, apesar de ser excelente, a legislação ambiental é o modelo para o mundo, ela não é fiscalizada e não é aplicada. Então, essas corporações mundiais, que não têm mais espaço na Europa, nos países civilizados, se instalam aqui porque elas economizam a questão do tratamento dos resíduos. Doutora Ana, agradeço muito a sua presença no nosso programa e mais uma vez, já esteve aqui por outras ocasiões, né? Eu gostaria então que passasse educação ambiental na questão de resíduos para os nossos telespectadores. O tratamento de resíduo industrial é uma coisa que praticamente não existe hoje no Brasil. Por quê? Como bem falasse, nós não temos fiscalização. Quem fiscaliza as empresas? Há pouco nós estávamos conversando sobre o pátio da Tupi. Há quantos anos aqueles resíduos estão ali? Todo mundo sabe, passa a gestão do executivo municipal, estadual, e nada acontece. Por quê? Não tem fiscalização, e a pouca fiscalização que tem não leva à punição do criminoso ambiental. Dispor o resíduo industrial ou mesmo o resíduo das nossas casas no solo ou na água sem o devido tratamento é crime ambiental. Está na lei dos crimes ambientais, mas nada é feito até hoje. Doutora Ana, nós temos excelentes projetos em Santa Catarina que já poderiam receber essa quantidade enorme de resíduo industrial que é gerado na sociedade catarinense, 3, 4 vezes mais do que são os resíduos domésticos, né? Mas na realidade o empresário quer economizar esse tratamento. Então, o que ele faz? Ou ele coloca no pátio da sua própria empresa, ou contrata um agricultor para esconder esse resíduo na madrugada, na calada da noite. Existem inúmeros sítios de contaminação em Santa Catarina, na zona rural. Sim. Foram catalogados diversos, mas na realidade a fiscalização é muito fraca no Brasil, e em Santa Catarina não é uma exceção. Então faltam técnicos especializados em resíduos, que nós não temos, e atrás dessa falta, essa carência, o Estado diz que ele não tem condições de fiscalizar. Mas isso é tudo programado. Doutora Ana, como é que é essa nova lei dos resíduos sólidos que foi assinado pelo presidente no ano passado? Eu acho que é uma lei que não precisava existir. Tramitou por muito tempo o projeto de lei em Brasília. Saiu uma lei que agora está garantindo que os lixões não vão mais existir no Brasil até 2014. Isso é uma mentira, porque a última pesquisa que nós temos é que 50% dos municípios depositam o lixo em lixão. Está acostumado com lixão. Então, no momento que o município autoriza, libera um lixão, a empresa que tem o seu lixo industrial, que não deveria ir para lá, vai escondido. O lixo da saúde vai para lá. Ela economiza, porque o tratamento para o lixo industrial tem um valor um pouco alto pela tonelada, não é? Eles não querem pagar isso, não querem nem embutir no custo do produto final. Nós, consumidores, poderíamos pagar isso. Mas não, é mais vantajoso para eles fazerem as coisas de qualquer jeito. Por quê? Porque nós não temos punição para os crimes que eles cometem. Quer dizer, então, que nós já tínhamos uma lei que estava até funcionando bem, e essa nova legislação, essa nova lei dos resíduos sólidos no Brasil, trouxe uma nova moratória que estabeleceu novos prazos para entrar em vigor. Quer dizer, é um presente que foi dado para o setor gerador, que é responsável pelo resíduo que ele produz. Perfeito, é moratória, pode ser chamado de moratória, porque agora nós vamos ter planos estaduais de resíduos, planos municipais de resíduos, vamos mobilizar a sociedade para criar isso, as empresas vão se envolver e os prazos sempre podem ser esticados, os crimes que elas vêm cometendo, eles podem ser perdoados ou podem ser transformados em termos de ajustamento de conduta. Tu ajusta a conduta que é delituosa, que é criminosa, não é? Então fica tudo dentro de um TAC,
com mais prazos e mais prazos. E quem perde com isso? O meio ambiente. E em decorrência nós, porque a poluição do meio ambiente, a poluição da água e do solo implica diretamente na saúde de cada habitante. No governo de Witte Freita, no primeiro governo dele, que já é falecido, Witte Freita, ele permitiu que se lançasse no aterro doméstico de Joinville aterro industrial. Mas foi oficialmente permitido. Sim. Depois a legislação, a resolução CONAMA 307, que é a mais recente, de 2002, e a própria legislação dos resíduos industriais, através das normas do CONAMA também, fizeram com que houvesse uma restrição. Porque nós em Joinville temos sempre um problema de espaço para jogar tanto lixo, tanto resíduo que a sociedade gera e paga para ter o seu aterro sanitário. Então a sociedade é que paga. E por muito tempo, e ainda acontece isso, outros setores que deveriam pagar o próprio afastamento dos resíduos se valem do aterro doméstico, que é pago pelos contribuintes, para lançarem o seu lixinho industrial, o seu lixinho da construção civil. Da saúde então, também. O prazo de vencimento desse nosso aterro sanitário está sempre vencendo, porque não é só o lixo doméstico que é levado lá para tratamento. Mas passou na balança, nós pagamos. Não tem balança. Não tem balança? Não tem controle. Não tem. Está aberto. Então, tem balança no dia que o Ministério Público eventualmente anunciar que vai fazer uma fiscalização. Aí tem balança. Mas enquanto isso não acontece, não tem balança. E o ruim é que a concessionária que faz o trabalho da coleta, transporte e tratamento do resíduo, ela realmente é muito eficiente, mas ela cobra por tonelagem. Sim. E quando a balança não funciona, e quando não se fiscaliza a entrada do que entra dentro dos caminhões, porque não é só caminhão compactador que entra. Entram por dia centenas de caminhonetes, de automóveis, de caminhões, de basculantes, levando lixo lá para dentro, que não é doméstico, que não é pago, que é graciosamente depositado na conta do contribuinte do lixo doméstico. Como é que fica juridicamente uma situação dessa com uma concessionária que age assim, não sei se tem fiscalização, se não tem, mas supõe-se que isso esteja acontecendo em muitas ocasiões. Se ela é licenciada só para lixo doméstico, ela não poderia receber industrial. Então, o primeiro passo seria o embargo. A suspensão das atividades dele, não pode entrar lá. Está destruindo, porque ele está preparado para um tipo de resíduo, né? Se colocam outros ali, que são perigosos, e já teve incêndio no... A fase de queima de lixo doméstico já passou. Nós tivemos uma fase onde os catadores, 30, 40, 50, 100 pessoas, escarafunchavam dentro do lixão de Joinville. Apesar de ter sido um dos lixões de um aterro modelo no Brasil. Mas acabou sendo desvirtuada a função de aterro. Mas isso é uma questão que não vem nesse programa, que nós estamos tratando aqui da questão do lixo industrial. A questão daquele processo, o caso Natureza, que corre no Ministério Público Federal em Jaraguá do Sul, sobre lá de Schroeder, onde se levou muito lixo, muito resíduo classe 1, classe 2, sob a chancela e o licenciamento da Fátima, de que seria um tratamento por inertização. O que pode acontecer com esses geradores que entregaram esses resíduos, onde hoje existe um processo em andamento? O gerador acha que no momento que saiu do pátio da empresa dele, o lixo industrial, né, ele não tem mais responsabilidade. Isso não é assim. Se for identificado o gerador daquele lixo encontrado na natureza, ele vai ser punido, porque ele deveria dar a destinação correta para o seu resíduo. Se não o fez, ele é passível de responder pelos crimes que está cometendo. A poluição daquela região. Gerou o resíduo industrial, ele tem que dar a destinação correta. Se ele não deu, escondeu lá em Jaraguá do Sul, ele vai ter que ser punido. Assim como a empresa
e mantinha o aterro, porque a empresa recebeu por isso, né? Vamos explicar bem certinho. É em Schroeder, não é em Jaraguá do tá. Sul, né? Então, existem, assim, dentro do processo que corre na Justiça, no Ministério Público e na Justiça da Comarca de Jaraguá do Sul, uma relação muito grande de geradores que, atraídos pela legalização, entre aspas, do processo. O licenciamento, né? Eu tenho a licença. Com a Fátima concedendo licença ambiental de operação, com inclusive um certificado de ISO 14000 dado por uma certificadora pouco conhecida no Brasil. Mas isso é corriqueiro. E a empresa recebeu também o prêmio Expressão Ecologia. Quer dizer, tudo isso fez com que o empresário fosse enganado e acabasse levando os seus resíduos para essa empresa, que acabou, com o passar dos anos, sendo descoberta como uma empresa fraudadora. Então, realmente ficou assim uma situação do maior. Nós temos hoje, então, em Schroeder, um dos maiores passivos ambientais industriais do Brasil. Isso corre na justiça e ainda não tem solução. Mas, doutora Ana, o que pode acontecer com esses geradores? Esses geradores, em primeiro lugar, devem ser punidos criminalmente. Civilmente, eles têm que voltar aquilo ali ao que era antes, recuperar aquela área, fazer um projeto de recuperação da área e deixar como era antes. Isso é o que está na lei. O que ocorre comumente no Brasil é assinarem os termos de ajustamento de conduta. Vão dar prazo para que cada uma dessas coisas aconteça. E isso, muitas vezes, implica em não cumprimento de pena, em não cumprimento de acordos. Ou seja, o meio ambiente é sempre penalizado, e nós, em decorrência, os moradores de lá do entorno, estão sofrendo com isso aí. O lucro é privatizado e a remediação é socializada com todos. Agora, isso é culpa nossa, Guedes, isso é culpa do telespectador. Nós não conhecemos direito os nossos direitos. E nós temos que começar a prestar atenção aonde vai o lixo que eu produzo, aonde vai o lixo que a empresa que está ali na minha frente produz. Onde é que ela está levando? Está escondendo no fundo? Eu não tenho nada a ver com isso porque tem um muro dividindo. Não tem, porque o ar está em movimento, a água está em movimento que passa ali, né? O solo se movimenta, daqui a pouco isso vai estar dentro da minha casa. Isso aí. Então, o nosso primeiro espaço do programa está se encerrando. Vamos pedindo então aos telespectadores que retornaremos em segundos.